Fala galera, mais uma questãozinha comum que muita gente tem dificuldade quando se trata de língua portuguesa é a parte do C sendo PIS ou PA. Quando é que ele é PIS, quando é que ele é PA? Eu nunca sei distinguir, né? Como é que eu faço para identificar? Muito simples, muito simples. Vem comigo. Bom, então vamos entender aqui que o C vai ser pronome apassivador somente diante de verbo transitivo direto. Se o verbo for transitivo direto, seguido do pronome ser, esse ser é um pronome apassivador. Verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição. Quem come, come alguma coisa. Quem fala, fala alguma coisa. Tá vendo? Agora, ele vai ser pronome de indeterminação do sujeito se o verbo for transitivo indireto, que é aquele verbo que pede complemento, porém com auxílio de preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ou de alguém, por exemplo. Tá? Agora, continuando, o pronome de indeterminação do sujeito ele tem uma peculiaridade. Ele não trabalha somente com o verbo transitivo indireto. Eu posso trabalhar com o verbo intransitivo, que é aquele verbo que ele é completo por si só, ele não pede um complemento para ser, né, da ideia completa no contexto. Por exemplo, quem nasce, nasce. Quem vive, vive. Então, esses verbos, eles são verbos intransitivos. Então, por serem verbos intransitivos, se estiverem seguidos do pronome ser, esse ser vai ser um pronome de indeterminação do sujeito. E, além deles, os verbos de ligação, que são verbos que ligam o sujeito ao seu predicativo. Eles se limitam a esse papel: ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, continuar, virar, andar, tornar-se, ou verbos que expressam mudança de estado. Esses verbos, se funcionando como verbo de ligação, porque existe uma condição de existência para isso, eles serão seguidos do ser. Esse ser vai ser PIS, pronome de indeterminação do sujeito. Bom, entendido essa parte, agora sim a gente consegue fazer qualquer exercício. Então, vamos lá. Agora sim. Bom, vamos lá. Aqui, ó, PIS, pronome de indeterminação do sujeito, PA, pronome apassivador. Vamos entender como é que funciona, como é que cada um se comporta dentro da frase. Primeira frase vem: comprou-se uma linda casa. Com base naquela explicaçãozinha do PIS e PA, quais verbos são cabíveis ali, a gente vai trabalhar o seguinte. Primeiro, vou marcar o verbo, comprou-se uma bela casa. Qual o verbo? Comprou. Marquei para não perder ele de vista e vou lá. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Bom, se o verbo é transitivo direto, obviamente, esse cara aqui, que é o meu pronome ser, ele vai ser um pronome apassivador. E aquilo que supostamente seria o meu objeto direto, por estar diante do pronome ser sendo PA, esse cara que seria o meu objeto direto passa a ser o meu sujeito paciente. Olha lá. Muito prático, sem problemas. Agora, repare embaixo, necessita-se de operários. Vou marcar o verbo também para eu não perder de vista. Eu vou lá, ó. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Reparou que pediu preposição? O meu verbo pediu um complemento com preposição? Então significa que esse verbo é um verbo transitivo indireto. E esse ser, então, diante de verbo transitivo indireto, ele é um pronome de indeterminação do sujeito. Logo, essa frase necessita-se de operários tem sujeito indeterminado. Beleza? Vamos lá. Davi, e o resto da frase? Como é que eu classifico? Ué, se quem necessita, necessita de alguma coisa, necessita de quê? De operários. Então, esse de operários vai ser o meu objeto indireto. Completando assim, portanto, o objeto, o verbo transitivo indireto, porque o objeto indireto ele é complemento do verbo transitivo indireto, bem como o objeto direto ele é complemento do verbo transitivo direto. E isso, é claro, se eu não tivesse o pronome apassivador. Se tivesse
comprou uma linda casa seria naturalmente o meu objeto direto. Mas como tá, comprou-se uma linda casa, esse se é o meu pronome apassivador e ele transforma, ele faz com que o objeto deixe de ser objeto e passe a funcionar como sujeito na minha oração ali, o sujeito chamado de sujeito paciente. Bom, espero que vocês tenham gostado, então segue para mais.